Olá, gestores e gestoras, sejam muito bem-vindos ao conteúdo de hoje, aqui da nossa comunidade do WhatsApp, Plantão Estratégico. Eu quero abordar com vocês uma pesquisa que foi publicada no final do ano passado, finalzinho de 2025, ali por volta do mês de outubro. Uma grande pesquisa da parceria do Ministério da Saúde com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e, se eu não me engano, com a Universidade Estadual ou Federal de Minas Gerais. Depois eu vou me certificar certinho, até mesmo para poder colocar na descrição desse podcast. A pesquisa intitulada Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem no Brasil. Como eu comentei com vocês, é um estudo amplo que aborda diversas questões no que diz respeito ao trabalho da enfermagem, seja desde lá do momento da formação e aprimoramento profissional, como também como que está a mobilidade social, ou seja, como que a carreira vem promovendo mudanças dentro do trabalho da enfermagem, né? Se está tendo ali então uma ascensão de carreira ou carreiras que estão ali um pouco mais estagnadas. Também é discutido sobre como, como se encontra os postos de trabalho de enfermagem, né? Então, durante o contexto da pandemia, não somente aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, da mesma forma que tinha ali, né, estatísticas pontuando que a, profissionais de enfermagem seriam cada vez mais necessários devido não somente ao risco, né, de novas crises sanitárias, como foi o Covid-19, mas também pela mudança do perfil epidemiológico, perfil demográfico da população mundial. Também tinha ali as pesquisas, os estudos relatando apagões, né, na área da enfermagem, ou seja, profissionais que estavam saindo da profissão, desejando transição de carreira, é, em sua maioria saindo então da assistência direta ao paciente e buscando outras oportunidades, em especial devido à sobrecarga, né, seja de trabalho, sobrecarga mental e outras circunstâncias que infelizmente ainda fazem muito parte do dia a dia de enfermeiros nos diferentes serviços de saúde e que acredito até que tenha sido um dos motivos, né, para estar realizando esse estudo, porque se trata da área profissional de maior extensão dentro do serviço de saúde. Infelizmente, né, estamos acompanhando diversas notícias de situações mesmo de violência, de agressão, as próprias discussões em torno de como que vai passar a ser as condições de trabalho da enfermagem, seja carga horária, seja piso salarial, seja outras questões. Então, até mesmo para que a gente possa pensar em tudo que a enfermagem vem enfrentando no atual contexto em que o Brasil se encontra e formular estratégias daqui adiante, estudos como esses realmente são bastante valiosos. Embora a equipe venha, né, ressalta em diversos momentos que possa ali ter uma certa fragilidade nos dados, no sentido de que possa ter números que nesse momento a pesquisa não tenha detectado ou que não estejam claros o suficiente para nos trazer reflexões, e vejo essa pesquisa como um importante norteador que realmente vem refletindo aquilo que nós, né, enquanto enfermeiros, já estamos vendo nos diferentes espaços de saúde próximos a nós, já traz dados extremamente importantes para a gente entender o que se passa na enfermagem, o que vem se passando na enfermagem, e já vem diversos apontamentos do que precisamos repensar para o futuro. Que, como diz aquele, né, bordão de final de ano, o futuro já começou. Então, é necessário sim, é importante sim ter esses dados. Ah, mas eu sou só, entre aspas, uma líder de equipe num turno de 6 horas. Tenha certeza que no que for necessário você realize junto aos membros da sua equipe, é importante você ter uma noção de qual que é o perfil da enfermagem, qual que é a cara que a enfermagem vem
assumindo nesse momento para que a gente possa ter uma tomada de decisão mais assertiva, que a gente possa pensar com um pouco mais de estratégia, medidas para melhorar o trabalho da enfermagem e para a enfermagem. Bom, então, falando agora do relatório propriamente dito, ele perpassa, como eu falei, formação, o próprio mercado, entre outras circunstâncias. Primeiramente, falando então da formação. O relatório, né, a pesquisa é muito categórica em ressaltar que há sim, houve, né, está ainda ocorrendo um aumento na oferta de cursos técnicos, cursos de ensino superior e também de especializações. Entretanto, acaba tendo algumas discrepâncias em relação do que é a demanda do mercado. Então, essa oferta de cursos muitas vezes é concentrada em regiões geográficas específicas do Brasil e ali, nessas regiões, acaba tendo, não vou dizer que acaba tendo um excesso de profissionais, porque na verdade não, né? Como eu falei para vocês, as pesquisas informam que a necessidade de profissionais cada vez mais vem aumentando. Mas, querendo ou não, acaba tendo um volume maior de profissionais se capacitando e disponíveis para o mercado em determinadas regiões, enquanto outras acabam, de uma certa forma, padecendo. Seja porque nesses outros locais não tem tantas instituições de ensino atuante, então existe uma demanda que já tem uma dificuldade em corresponder a essa demanda, porque as próprias instituições de ensino que se encontram ali não formam um quantitativo de profissionais suficientes, ou que talvez não dentro de uma especialidade, dentro de um nível profissional em específico. Um exemplo, posso ter muitas escolas de nível técnico, mas poucas instituições de ensino superior. Posso ter muitas de ensino superior, mas não necessariamente com especializações de áreas que é demanda daquela região geográfica. Então, nós estamos, assim, vivendo um salto, porém, não é equitativo, não é equilibrado entre as diferentes regiões do Brasil. Então, acaba tendo uma concentração maior em algumas regiões e outras, realmente, o número é menor e prejudica ainda mais esses locais, porque além de não ter os profissionais formados, as instituições também não se encontram ali. E a gente sabe que acesso a ensino é uma dificuldade dentro do nosso país, e não somente para a enfermagem, não somente no ensino superior. Em outros níveis também acaba sendo delicado essa questão do acesso a determinados conhecimentos específicos. Então, existe esse desequilíbrio. E se a gente for pensar, também existe um certo desequilíbrio em relação à própria oferta, mesmo nas regiões onde existe diversas possibilidades. Então, se nós formos parar para pensar, instituições públicas acabam sendo em número menor do que as instituições privadas. Tem muitas especializações sendo ofertadas que podem seguir mais uma tendência daquele momento do mercado, mas não necessariamente especializações do que o Sistema Único de Saúde precisa nesse momento. Então, aqui, de maneira alguma, fazendo uma crítica, porque acredito que é um campo muito importante onde a enfermagem vem se consolidando e tendo resultados promissores, mas a gente percebe que vem aumentando bastante a oferta de cursos voltados para a área de estética, e numa dessas pode ser que a demanda que o sistema tem dentro daquele estado, dentro daquele município, seja um pouco mais voltado, por exemplo, para a saúde da mulher. Então, os programas que podem estar sendo ofertados podem corresponder mais necessidades pontuais
necessidades do mercado de saúde, mas não necessariamente o que é uma necessidade do Sistema Único de Saúde, que, por coincidência, atende mais do que 80% da população brasileira. Então, a gente acaba vendo muitos profissionais ali em áreas que, nesse momento, acabam se destacando, sendo tendência, enquanto existe uma demanda de casos, né, que talvez não estejam sendo acompanhados com uma precisão tão grande pela falta de enfermeiros especializados, né, com aprimoramento dentro daquela área, como saúde da mulher, saúde da criança, cardiologia, entre outras questões. Então, termos em mente nesse sentido de que chega uma certa hora, acaba repercutindo na população, né, entre o que nós temos de profissionais formados e quais são as demandas da, da realidade. E se caso, né, esses profissionais estão buscando por essas instituições, buscando por essas especializações, o que pode ser feito, então, de políticas públicas para que também se tenha uma procura por outros campos de atuação da enfermagem, né? Não necessariamente eu preciso estar em um ou estar em outro, mas pensar em maneiras, né, incentivo para que eu possa sim seguir aquilo que é minha preferência no momento, ou que eu quero buscar destaque no mercado, mas também algo que me proporcione, né, uma carreira dentro daquilo que o Sistema Único de Saúde precisa também nesse momento. E falando justamente no Sistema Único de Saúde, não podemos esquecer que o SUS ele também tem um braço dentro do âmbito da educação, no sentido de que lá no ensino técnico, lá no ensino superior, além de demandas de especializações, demandas de saber, né, procedimentos, rotinas, enfim, que é ofertado pelo SUS, ter o entendimento que esses programas, essas faculdades, essas escolas, esses cursos, não podem tirar do radar a necessidade de falar, de instruir, de engajar, de justamente trazer para os alunos toda, toda a história do SUS, toda a construção histórica do SUS, os seus princípios, as suas legislações, os alunos, né, os estudantes, saberem exatamente qual que é o modus operandi do sistema único da qual eles estão estudando dentro desse sistema e vão atuar dentro desse sistema, mesmo que seja nas instituições privadas. Ainda assim, o Sistema Único de Saúde está presente em todo e qualquer espaço que diz respeito à saúde no contexto brasileiro. Então, essas escolas, essas faculdades, esses cursos, precisa trazer o SUS para o contexto do ensino. Saber, então, os princípios, as legislações, a própria construção histórica, e isso, logicamente, tem tanto a ver com o compromisso das instituições em ver e rever os seus programas, né, os seus projetos de curso, mas também mecanismos para avaliar se esses alunos de fato estão aprendendo e absorvendo desses conteúdos, né? Então a gente sabe, por exemplo, que tem o, o ENAD, tem outras, né, outras formas do Ministério da Educação ver exatamente se as instituições de fato estão condizentes com aquilo que o SUS também tem como um braço no âmbito da educação. Nesse caso, vocês, enquanto líderes gestores dos serviços de saúde, sendo docentes, sendo professores, acho que ficou bem claro, né, o papel de vocês, nesse sentido de trazer mais do SUS para dentro dos ambientes onde vocês participam da formação. Para quem está nas instituições de saúde,
sendo líderes e referências de equipe, não esqueçam que vocês, né, têm toda uma questão de educação continuada, educação permanente e educação interprofissional que também precisa trazer a conjuntura do SUS para dentro do serviço de saúde, mesmo que seja um serviço de saúde 100% privado. A vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, são pequenos exemplos, porque ainda tem muita coisa de SUS que também faz parte da rede de saúde privada, enquanto enfermeiros a gente precisa trabalhar junto a nossas equipes. Como agora eu já puxei o gancho aqui em relação às instituições de saúde, essa pesquisa realizada pelo Ministério deixa bem claro que também estamos tendo um aumento de postos de trabalho da enfermagem. Então, vem tendo mais vagas, vem tendo uma busca por profissionais, um aumento na busca por profissionais, em especial do setor público, né? Então, tivemos toda a circunstância de pandemia, estamos passando por grandes mudanças no perfil da nossa população que realmente faz com que seja mais necessário contratação de profissionais da enfermagem. Existe o desequilíbrio também na oferta e na procura dessas vagas, acaba também acontecendo em relação às contratações. Um pouco porque o sistema deseja, né, precisa de profissionais capacitados, especializados, com uma boa formação, e talvez ali naquela região não tenha instituições que ofertem esse, esse conhecimento necessário, mas também pode acontecer por diferenças regionais, né, diferenças políticas, econômicas entre as diferentes regiões do, do Brasil. E é importante destacar que não é porque está tendo o maior número de vagas que isso quer dizer que está tendo maior número de profissionais contratados. Primeiro, porque assim existe a vaga, mas não necessariamente significa que todos que estão se candidatando estão sendo contratados. Fora que nós temos profissionais que já atuam em determinado serviço, se candidatam para outras vagas e também são contratados. Então, quando a gente observa, né, o número de empregos que foram gerados, contratações, a gente não pode esquecer que nós estamos falando de uma profissão, numa área profissional que tem um histórico de duplo vínculo, triplo vínculo, às vezes até mais. Então, é pensar que sim, a procura aumentou, mas também nós temos vários profissionais que uma única, né, pessoa está ali em diferentes locais de trabalho. E uma das situações que esse relatório indica, que também é importante para nós que estamos aqui nessa comunidade, em especial quem está no momento de graduação, é recém-formado, é que o próprio estudo recomenda que as instituições tenham um olhar mais atento na questão de contratação de recém-formados. Consiga, então, elaborar estratégias, medidas para inserir, então, os recém-formados. Porque, né, a gente acaba caindo naquela máxima. O profissional precisa trabalhar para adquirir experiência e a vaga que está em aberto exige experiência. Então, a gente acaba tendo ali um contraste muito grande. Muitos, às vezes, entram na discussão que, na verdade, a inserção dos recém-formados tem a ver porque muitos são da geração Z e a geração Z tem tais relações com o trabalho, ou porque agora nós estamos vivenciando com o que seria a geração nem trabalha, nem estuda, mas colocando aqui o foco no estudo, fala muito sobre essa questão da contratação, de realmente inserir o recém-formado dentro do serviço de saúde. Porque isso é necessário, gente, ninguém trabalha para sempre. E a gente ainda precisa ter uma noção de índice de segurança. Então, nós temos as nossas equipes contratadas, com certeza, mas a gente não pode também trabalhar ali no mínimo, no gargalo,
e naturalizar um profissional ter 2, 3 vínculos de trabalho como algo sadio para o próprio profissional, como também para o local onde ele atua, porque às vezes pode ser que a pessoa está ali em mais de um vínculo, mas numa circunstância de condições de saúde de trabalho que não são bacanas. Então, a gente precisa, de fato, entre aspas, renovar, né, as equipes, o, a composição de profissionais da área da enfermagem. E o relatório fala dessa questão dos recém-formados, também cita sobre o que vem observando um certo envelhecimento dentro da profissão. Não significa que está falando, né, que a maior parte dos profissionais da enfermagem são pessoas já idosas ou se aproximando, né, ali da faixa etária considerado como idosos. Mas no caso dizendo que, de modo geral, hoje a enfermagem tem profissionais que são um pouco mais velhos. Também a gente começa a pensar, né? Talvez isso esteja acontecendo porque não está sendo dado tanta abertura para aqueles que são recém-formados. Então a gente acaba observando que os profissionais estão ali mais no que a gente fala da questão da meia-idade, né? Uma proximidade ali dos 40 anos para mais. A gente precisa pensar, porque assim, como eu falei para vocês, como que está a questão das condições de trabalho e condições de vida desses profissionais, que não que porque eles são um pouco, já estão, né, caminhando assim para uma faixa etária um pouco maior, que eles devem ser vistos como incapazes de realizar o trabalho. Mas a gente precisa entender que com a questão da idade, algumas limitações vão surgindo. Então, como que está as condições de trabalho para esse envelhecimento dentro da profissão? Como que a gente vem caminhando dentro do que a gente fala, né, quando vai chegando ali o momento de se aposentar, de encerrar a carreira profissional, né? Então, estamos trabalhando da melhor forma também para que essas pessoas vão ali encerrando os seus processos, a sua fase, né, de trabalho ativo e indo para a questão da aposentadoria, indo, né, para uma pausa dentro da carreira, porque assim, o trabalho ele faz muito parte da vida das pessoas, então esse momento de transição pode ser leve para muitos, mas não para todos. Em especial porque pode existir diferença na remuneração enquanto eu sou trabalhador ativo e enquanto eu sou aposentado. Também tem a questão de como que está a saúde, né, desses profissionais que por muito tempo se dedicaram à enfermagem e pode ser que na realização do seu trabalho tenha ali desenvolvido algumas doenças relacionadas ao trabalho e agora na aposentadoria, teoricamente, ele não vai ter mais o serviço, a instituição, para poder auxiliá-lo, seja em plano de saúde, seja na o médico do trabalho, a equipe, né, de saúde do trabalho que vá ali acompanhando ele, porque isso não é muito fácil, né? É como se a gente virasse as costas e ignorasse tudo aquilo que de alguma forma possa ter comprometido a saúde desse profissional enquanto ele esteve ali com a gente. A gente tem que pensar também em quem está compondo a nossa equipe, né? Auxiliá-lo nesse processo de pensar num envelhecimento ativo, mesmo que não esteja trabalhando, ainda assim ter a sua vida ativa. Voltando, né, no entendimento de que podem ser profissionais um pouco mais velhos e que ainda estão lidando com uma dupla jornada, uma tripla jornada de trabalho com mais de um vínculo em diferentes instituições. Vocês podem estar ouvindo isso pensando, ah, Andressa, mas é por conta da necessidade, a questão do financeiro, de realmente ter uma melhor estabilidade financeira e faz com que a pessoa se sinta, então, de alguma forma, na obrigação de estar em mais um vínculo. E a pesquisa também fala quanto a isso, né? De realmente o Sistema Único de Saúde, os serviços de saúde, enquanto aqueles que atendem demandas de saúde do trabalhador,
e os líderes terem também essa questão no radar, né, de como que tudo isso vem repercutindo na vida do profissional e, consequentemente, pode repercutir no trabalho que ele realiza também, né? A pesquisa fala, né, sobre a questão da profissão ainda continuar em sua maioria sendo composta por mulheres, mas já vem se observando um aumento no número de profissionais homens e dá a dica de monitorar se possa ocorrer diferenças salariais por essas questões de gênero, que faz parte da história da enfermagem, como também indica esse mesmo olhar atento agora com uma maior presença de profissionais que se identificam como raça parda ou negra. Então, se possa ocorrer essas discrepâncias salariais e também no sentido de autonomia, é, da forma como se dá um posicionamento para esses profissionais dentro do âmbito da saúde, que é algo também bastante importante de se avaliar. Mencionei muito, né, sobre essa questão de iniciar a carreira, finalizar a carreira, como que está esse andamento da carreira. A pesquisa também fala sobre melhoria na mobilidade social. O que seria, então, essa mobilidade social? Se por acaso tem essa questão do aumento de postos de trabalho, aumento nas oportunidades de ascensão de carreira, de justamente atuar em serviços com uma remuneração melhor, condições de trabalho melhor, entre outras questões. Então, a pesquisa indica que vem tendo sim uma melhora na mobilidade social, mas deixa uma grande observação, sabe aquele asterisco no cantinho, de observar se essa melhoria não está sendo a custo de múltiplos vínculos. Então, por exemplo, está tendo uma melhora de salário, de remuneração, mas não necessariamente porque naquele local está sendo melhor remunerado, mas sim que o profissional está buscando diferentes vínculos de trabalho para daí conseguir ter uma remuneração no final do mês mais vantajosa. Mas indica que está tendo essa melhoria de ascensão, né, de melhorias de condições de vida a partir das, de outros benefícios, outras condições dentro do trabalho. Informa também, né, relata também essa questão de a enfermagem estar estudando mais. Então, já se percebe pelos cadastros de conselhos regionais da enfermagem um maior número de técnicos e auxiliares que agora também possuem registro para atuar como enfermeiros e registros de enfermeiros, um aumento de registros de enfermeiros em diferentes especializações. Então, a enfermagem vem estudando mais, se capacitando mais, buscando por mais conhecimento. Então, pode ser o próprio interesse genuíno por busca de conhecimento, capacitação, melhorar o seu trabalho, melhorar os seus resultados no trabalho, mas também aumentar o seu campo de oportunidades para que tenha uma melhor remuneração e, consequentemente, melhores condições de vida a partir, né, dessas condições como salário e benefícios. Um ponto importante, né, justamente nessa busca por mais oportunidades, mais campos de trabalho e às vezes acaba implicando no maior número de vínculos de trabalho. O estudo retrata de forma bastante clara, palpável, o aumento de afastamentos em relação ao trabalho. Então, existe vem sendo observado de forma notável o aumento de afastamentos, seja temporários ou até mesmo afastamentos sem uma data em específica para retorno, devido doenças relacionadas ao trabalho. Então, já se vem falando muito sobre a questão do burnout, de doenças, né,
do âmbito físico, então, por exemplo, lesões osteomusculares, limitações de movimento, outras condições mais de cunho de saúde mental, condições psicológicas, as questões das agressões que vêm sendo noticiadas também acaba tendo um peso muito importante nesse sentido, porque a pessoa está ali no seu ambiente de trabalho para poder ofertar a assistência à saúde da melhor maneira e depois por questões que não tem nada a ver com o seu trabalho, e mesmo que tivessem, ainda assim não justifica uma agressão verbal, uma agressão física, e depois não é tão simples retomar o trabalho e continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Isso pode sim trazer uma série de implicações à saúde do profissional. E o estudo, ele também traz um aumento de afastamentos por condições que não têm relação com o trabalho. E aí, caros líderes ou futuros líderes, né, para quem aqui esteja no momento de formação, a gente volta naquele exemplo que eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar, que quando a pessoa ela entra no trabalho, não tem como simplesmente ela pegar todos os problemas que aconteceu na casa dela, na família dela, trancar no armário e trabalhar como se nada estivesse acontecendo. O trabalho tem relações muito íntimas com outras questões da vida da pessoa, problemas financeiros e tudo mais. O inverso também acontece. Muitas das situações que estão no trabalho podem estar presentes depois, gerando ali algumas consequências no âmbito pessoal desse profissional, dessa pessoa. Então, enquanto líderes, nós precisamos estar muito atentos e ter uma certa sensibilidade, ter empatia com a pessoa que está ali fazendo parte da nossa equipe, realizando o seu trabalho no serviço de saúde onde nós estamos. Isso não significa ter uma postura paternalista, de praticamente pegar para si todos os problemas que aquela pessoa, que aquele profissional esteja passando e buscar resolver ou minimizar situações críticas que venham a acontecer no ambiente de trabalho, porque ele está num momento difícil. É justamente ajudá-lo, auxiliá-lo a lidar com essas circunstâncias, direcionando ele aos canais, aos locais, às pessoas que poderão ajudá-lo da melhor maneira. Nós temos políticas públicas muito bem conduzidas e muito bem estruturadas no que diz respeito à saúde e segurança no trabalho. Não por acaso, o mês de abril também é o mês Abril Verde, voltado pensando em específico na saúde e segurança do trabalhador. Então, nós temos uma rede dentro do Sistema Único de Saúde, como também em outras esferas, que justamente podem estar acolhendo esse profissional, acolhendo esse indivíduo, esse usuário do sistema de saúde, para que ele possa, então, dentro desses ambientes específicos que justamente têm os objetivos de conduzi-lo, de direcioná-lo em como enfrentar, saber lidar com todas essas circunstâncias, ali então ele possa buscar as suas estratégias de enfrentamento. Então é justamente tendo esse olhar empático, esse olhar humanizado de entender que quem está ali compondo a sua equipe é uma pessoa que dedica as suas horas de trabalho para que a instituição possa obter resultados, o paciente possa estar satisfeito, mas que essa fatia é algo que está ali presente em um outro universo, que é a vida dele, e que de alguma forma, em algum momento, essas duas esferas se encontram. E uma vez que possa ter desequilíbrio cá ou lá, de alguma forma isso pode ter implicações, nós somos humanos. Então, se por acaso eu não mencionei ainda nesse podcast, agora eu vou mencionar, e se caso já tenha dito, volto a frisar.
É importante nós sabermos, conhecemos as circunstâncias que se passa na enfermagem, conhecer qual que é a cara da enfermagem, quais são as potencialidades, as fragilidades, o que se tem agora sendo discutido como oportunidades para visibilidade da profissão, a ascensão dos nossos profissionais, como também possíveis ameaças, possíveis perigos existentes dentro dos serviços como fora, para que nós, enquanto líderes, aqueles que tomam decisões, aqueles que definem boas práticas, aqueles que estão, de alguma forma, ali, não somente observando deveres, mas também estar atento a direitos e outras questões que podem contribuir para a autorrealização profissional, enfim, para quem está ali para desenvolver pessoas, contribuir para a vida delas. Saber, então, tudo isso que se passa e assim tomar medidas mais assertivas. Seja medidas para poder prevenir circunstâncias ou, diante de alguma situação crítica que vocês estejam se deparando nesse momento ou venham se deparar futuramente, consigo, então, estar alicerçado com informações, com estatísticas, com dados, com depoimentos, com retratos do que está acontecendo para justamente a gente saber ser bons líderes, para que justamente a gente possa saber não somente construir equipes, mas conduzi-las da melhor maneira e entendendo que estamos ali observando o individual, mas também observando o time. Espero vocês então no próximo podcast. Um abraço.